Marsanes é um profeta gnóstico mencionado em outras duas fontes antigas. O Códice Bruce. Em um tratado sem título, Marsanes e Nicoteu são chamados de homens perfeitos, que tiveram visões de um ser divino poderoso, uma emanação do Pai Supremo. Epifânio de Salamina. Ele fala de Martíades e Marciano. Marciano é uma variação de Marsanes, como profetas honrados por gnósticos arcônticos, que foram levados aos céus e retornaram após 3 dias. É possível que o autor do Códice Bruce conhecesse o Tratado de Marsanes, e que nosso texto tenha circulado entre os gnósticos arcônticos que Epifânio descreveu. Este tratado é um apocalipse, um tipo de texto que revela segredos divinos, especificamente um Apocalipse de Marsanes. O nome Marsanes pode ter sido um pseudônimo do autor gnóstico, já que Mar, em siríaco, significa mestre, ou o autor anônimo pode ter atribuído seu trabalho a um profeta gnóstico já conhecido. De qualquer forma, o texto contém revelações e relatos de visões. Há também passagens que exortam e encorajam os leitores, que eram membros já iniciados de uma comunidade gnóstica. O filósofo neoplatônico Porfírio, no século III, escreveu sobre gnósticos que haviam abandonado a filosofia antiga, o platonismo, e que produziam apocalipses de figuras como Zaratustra, Zostrianos, Nicoteu e Halógenes. Curiosamente, 2 desses apocalipses, Zostrianos e Halógenes, foram encontrados no corpus de Nag Hammadi, e Marsanes está muito ligado a eles em seu conteúdo. Marsanes é um dos tratados gnósticos de Nag Hammadi, que foi profundamente influenciado pelo platonismo. Sua visão de mundo e referências a rituais se alinham bem com o neoplatônico sírio jâmblico de Calcídica, c. 250-325 d.C. Para Marsanes, assim como para Jâmblico, a matéria não é má. Ela pode até ser salva. Isso é uma diferença importante do dualismo mais radical de textos gnósticos anteriores. A descida da alma na matéria não é uma queda, mas uma função criativa, uma ideia que vem do Timeu de Platão. Em Marsanes, a figura do autogerado simboliza a alma que desce para cumprir essa função criativa. Por ser um texto fragmentado, é difícil ter uma ideia completa do conteúdo de Marsanes ou de sua estrutura. No entanto, algumas partes estão mais preservadas. As primeiras 10 páginas descrevem uma experiência de ascensão gnóstica, detalhando os vários níveis de realidade, chamados simbolicamente de selos. Esses níveis variam do mundo material e terreno, ligado à existência física, até os reinos do invisível, um de 3 poderes, do espírito de não ser e do silencioso desconhecido. Contém informações sobre o significado místico das letras do alfabeto e como elas se relacionam com a alma humana e com os nomes de deuses e anjos nos céus. Embora muito fragmentado, há indicações de experiências visionárias e a menção de intermediários celestiais que falavam como os anjos, como Gamaliel, um anjo que aparece em outras fontes gnósticas. Esta parte também se refere a um tipo de cerimônia de batismo. O tratado termina com uma mensagem de encorajamento para aqueles que o conhecerão, provavelmente se referindo ao Pai Supremo. As alusões a rituais em Marsanes são semelhantes à teurgia praticada em certas formas do platonismo tardio. A teurgia é um ritual religioso que busca ajudar a alma humana a retornar ao divino. A preocupação de Marsanes com os rituais é evidente em várias partes. Os 13 selos, provavelmente ligados a um ritual de ascensão gnóstica. As letras do alfabeto e nomes de anjos, deuses, relacionados a rituais de ascensão, possivelmente envolvendo cantos e instruções especiais. Referências a imagens de cera e semelhanças de esmeralda fazem lembrar o uso de objetos em rituais teúrgicos. As referências ao batismo podem estar conectadas a um ritual de ascensão. Marsanes foi provavelmente escrito no século III d.C. Há fortes indícios de que seu autor gnóstico tinha origem síria, mas poderia ter atuado em qualquer lugar do Mediterrâneo, como Roma ou Egito. A versão original grega teria chegado ao Egito e sido traduzida para o copta. Início do tratado. Fragmentos. O texto começa falando de uma recompensa para aqueles que encontram o Pai com um coração puro e perseveram. Ele garante que o Pai olha para o todo e cuida de todos.
Em seguida, o autor fala sobre ter estabelecido o 13º selo, que representa o cume do conhecimento e a certeza do repouso. Ele descreve os primeiros 3 selos como mundanos e materiais, ligados à existência corporal, e avisa para não se apegar a esses corpos. Os selos seguintes, 4º e 5º, são superiores, incorpóreos e relacionados ao divino. O 6º selo fala dos autogerados e de seres incorpóreos. O 7º é sobre o poder autogerado e a sabedoria. O 8º selo menciona a mente masculina e o mundo inteligível. O 9º trata de um poder que apareceu no princípio. O 10º se refere a Barbelo, a virgem do Éon. O 11º e o 12º descrevem o invisível com 3 poderes e o espírito que não tem ser. Finalmente, o 13º selo fala do silencioso, que não foi conhecido e de sua primazia. O autor afirma ter compreendido o que realmente existe, tanto parcial quanto totalmente, desde o início, incluindo os seres não gerados, os éons divinos, os anjos e as almas puras, que foram misturadas, e no fim, a contaminação foi salva com a imortalidade. Ele buscou o limite do mundo físico e conheceu o mundo incorpóreo e inteligível, perguntando-se se o mundo físico é digno de salvação. Ele continua falando do autogerado, que desceu do não gerado, o espírito que não tem ser, e salvou uma multidão. O autor então declara que está buscando o reino eterno do Uno com 3 poderes, questionando sua origem, como os não gerados vieram a existir e as diferenças entre os éons. Ao indagar sobre essas questões, o autor percebeu que o Uno com 3 poderes trabalha a partir do silêncio. O silencioso e o não gerado existem desde o princípio, e a energia do Uno com 3 poderes se manifesta a partir desse silêncio. Os seres perfeitos e as potências se alegram ao conhecer o Uno com 3 poderes e o louvam. A terceira potência do Uno com 3 poderes instrui o autor. Fique em silêncio para que possa saber. Corra e venha antes de mim. Mas saiba que este silenciou e obtenha compreensão. Essa potência o guia até o éon de Barbelo, a Virgem Macho. A razão pela qual a Virgem se tornou macho é que ela se separou do masculino, mas o conhecimento permanece ligado a ele. O texto continua descrevendo a retirada da Virgem de certas potências, e o fato de o conhecimento e a atividade do Uno com 3 poderes estarem ligados ao silêncio. As potências se tornaram silentes e abençoaram o Uno com 3 poderes ao conhecê-lo. O Espírito Invisível sobe, revelando e iluminando todo o lugar. Os leitores recebem a terceira parte do Espírito da potência, daquele que possui as 3 potências, e são encorajados a conhecer os seres mais elevados, pois se tornarão eleitos à medida que o Espírito Invisível ascende. Há referências fragmentadas a números cósmicos. Díade e mônada são os primeiros a existir. A díade se divide da mônada. Tétrade recebeu os elementos. Pêntade recebeu a concórdia. Hexade foi aperfeiçoada por si mesma. Hebdômada recebeu a beleza. Ogdoade recebeu algo grande. Década revelou todo o lugar. 11 e 12 atravessaram além de algo. Esses números presentes no céu, na terra e sob a terra indicam relações e divisões. O tratado exorta os leitores a controlar-se, receber a semente imperecível e não se apegar às posses. Em uma parte mais complexa, o texto explora a linguagem e os sons de uma forma mística. Vogais e consoantes são categorizadas: oxítonos, curtos, semivogais, duplos, aspirados, inaspirados, intermediários, e suas combinações formam a nomenclatura dos deuses e dos anjos. As consoantes são autoexistentes e se submetem aos deuses ocultos através de batida, tom, silêncio e impulso. Elas invocam as semivogais, que também se submetem. As consoantes sem voz formam uma nomenclatura ignorante e podem se combinar em diferentes números, culminando em 17 consoantes. O texto também fala das 3 formas da alma. A terceira forma da alma é esférica e é feita de vogais simples, i, o, u, o, e de tongos específicos, repetidos 3 vezes para uma alma masculina. A segunda forma tem 2 sons. A primeira forma,
que parece diferente, mas se assemelha à terceira, também tem sons específicos. O tratado adverte contra o pecado e promete salvação para os justos, enquanto o pecado leva ao oposto. Ele fala de uma potência exaltada e um conhecimento divino que não pode ser resistido, mas que só é revelado àqueles que são dignos. O autor descreve ter visto todas as luzes ao seu redor, brilhando com fogo, e a presença de anjos, incluindo Gamaliel, que comanda os espíritos. Ele menciona uma fonte de imortalidade e um batismo divino que lava e adorna com o selo do céu. Mesmo com as lacunas, o texto sugere visões de uma mulher em trabalho de parto, possivelmente uma alegoria, e que ninguém na Terra conhecia esses mistérios. Ele encerra com a ideia de que aqueles que o conhecerão, o Pai, terão compaixão e se manifestarão, prometendo que os mistérios serão revelados àqueles que são dignos. Como vimos, o Tratado de Marsanes é uma joia da biblioteca de Nag Hammadi, mas infelizmente chegou até nós em um estado bastante fragmentado. Muitos trechos estão perdidos, e a ordem original das páginas foi afetada, criando um quebra-cabeça complexo para estudiosos. Se Marsanes estivesse completo, poderíamos esperar uma revelação ainda mais profunda e detalhada do cosmos gnóstico. Provavelmente teríamos uma jornada de ascensão espiritual mais clara. Com todos os selos e níveis de realidade descritos de forma sequencial, entenderíamos cada etapa da alma em sua busca pela divindade. Detalhes expandidos sobre Barbelo e a tríplice potência. Essas figuras centrais para a cosmologia gnóstica poderiam ter suas naturezas, funções e interações desvendadas com maior clareza. Rituais teúrgicos mais explícitos. As alusões a cantos, nomes divinos, o uso de imagens de cera e esmeralda, e as cerimônias de batismo poderiam ser descritas em sua totalidade, revelando as práticas esotéricas para a união com o divino. Uma visão completa da linguagem mística. A fascinante relação entre as letras, os sons e a estrutura do universo seria apresentada em sua plenitude, talvez com esquemas e explicações mais abrangentes. Respostas mais diretas às grandes questões. A origem dos não-gerados, as diferenças entre os éons e o propósito da existência poderiam ser explorados com maior profundidade filosófica. Mesmo fragmentado, Marsanes nos oferece um vislumbre extraordinário da rica teologia e cosmologia gnóstica, mostrando a fusão do pensamento platônico com as tradições místicas da época. É um testamento do esforço humano em compreender o divino e o lugar da alma no universo.